Muito bem, pessoal, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Gente, vamos aqui estar trazendo mais informações para vocês com relação ao empréstimo consignado, tá? Vamos aqui passar para vocês quais são os bancos que já confirmaram que vão liberar esse empréstimo consignado, os bancos que estão avaliando e os bancos que não vão ofertar essa linha de empréstimo. Então, já tem aqui detalhadamente os bancos que vão começar a operar essa linha de empréstimo. Outra coisa também, como existe um teto, existe uma taxa de juros de 3,5%, né? Então, pode acontecer realmente dos valores serem bem maior, porque assim, os bancos estavam oferecendo uma taxa de juros de 5% ao mês, 5,8% ao mês. Então, realmente era uma taxa muito alta. Então, acontecia que os valores, consequentemente, só iria até R$2.000. Então, quando os beneficiários faziam a simulação, daria em torno de R$2.000. Esses seriam os valores que vocês iriam pegar. Só que aí o Ministério da Cidadania definiu um teto de juros, reduziu para 3,5%, 3,5%, que ainda é um pouquinho alto, mas em comparação com os juros que alguns bancos estavam oferecendo, né, acabou sendo reduzido. Então, com essa redução, a consequência é que os bancos realmente venham estar ofertando um valor maior para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Pode ser um valor ali de até 2.500, 2.800, né? Vai ficar nessa faixa aí, tá, pessoal? Porque assim, cada banco ele vai definir o seu limite de juros, desde que não ultrapasse 3,5%. Inclusive, eu vou estar colocando aqui uma entrevista que o próprio ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, ele deu uma entrevista detalhando ali sobre essa questão do empréstimo consignado. Eu peço para que você assista ao vídeo até o final, tá bom? Não pule o vídeo, para que você compreenda as informações e fique por dentro desse empréstimo. Você que está pretendendo solicitar esse empréstimo consignado. Peço para você, por gentileza, também se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, deixa o like, o joinha que ajuda bastante, contribui com o crescimento do canal e assim você divulga as informações aqui sempre com credibilidade, tá bom, gente? Olhem só, eu vou colocar aqui na tela, aqui ao lado, que fica bem melhor para vocês acompanharem as informações comigo. Bancos que vão oferecer o empréstimo do Auxílio Brasil. Entre os bancos procurados pelo UOL, somente a Caixa informou que vai oferecer um empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Inicialmente, nem a Caixa havia definido, mas após a publicação da reportagem, a assessoria do banco procurou o UOL para dizer que ofereceria o empréstimo, mas não informou a partir de quando, a Caixa não informou a partir de quando eles vão começar a operar, e nem as condições do empréstimo também não foram definidas ainda. Bancos que estão analisando se vão oferecer um empréstimo do Auxílio Brasil, os bancos que estão avaliando ali a porcentagem de juros, é o Banco do Brasil, o Banco Pan e o Banco Safra, tá bom, gente? Esses três bancos estão avaliando essa nova porcentagem de juros, esse novo teto que foi estabelecido pelo Ministério da Cidadania. Bancos que não vão oferecer o empréstimo do Auxílio Brasil, que já foram confirmados: o BMG, o Bradesco, o Itaú, o Banco Inter, o Nubank e o Santander. Esses bancos aí já informaram que não vão oferecer essa linha de empréstimo consignado. Então, por enquanto, temos confirmado a Caixa Econômica Federal, os outros três bancos que estão avaliando a porcentagem de juros é o Banco do Brasil, o Banco Pan e o Banco Safra, tá certo? Então, eles têm até aí 2 semanas para estarem informando para o Ministério da Cidadania se vão aderirem a esse empréstimo e qual vai ser a porcentagem de juros. Dependendo da porcentagem de juros, por exemplo, se o banco colocar ali o Banco Pan, vamos dar um exemplo aqui. Se o Banco Pan colocar uma taxa de juros de 3% ao mês, vocês podem pegar aí até R$ 2.700 ou R$ 2.800, tá bom, gente? Então, quanto mais os juros menor, quanto menor os juros,
mais será o valor que vocês vão receber. Então, o valor máximo, né, o teto máximo é 3,5% ao mês, eles não podem ultrapassar disso. E se o banco resolver diminuir um pouquinho, vocês vão pegar um valor maior, consequentemente, ok? Gente, eu vou estar colocando aqui para vocês a entrevista do ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Ele vai dar algumas informações, ele vai detalhar algumas questões sobre esse empréstimo consignado. Então, ele vai se pronunciar aí oficialmente através de uma entrevista que foi divulgada pela Voz do Brasil, tá bom? Eu peço para que vocês acompanhem o vídeo. E se você ficou ainda com alguma dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários e se inscreva no canal também, que é de suma importância. Então, fiquem aí com a entrevista do ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Beneficiários do Auxílio Brasil já podem ter acesso ao empréstimo consignado. Mas é preciso ficar atento às regras antes de assinar o contrato. Para tirar todas as dúvidas, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes. Ministro, então, já está liberado o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil e a gente quer saber por que vocês decidiram tomar essa medida. Mariana, o Auxílio Brasil, hoje ele acolhe mais de 20 milhões de famílias brasileiras, chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras. Isso, para você ter uma ideia, significa que 1 a cada 4 brasileiros hoje é beneficiário do Auxílio Brasil. É um programa que reúne várias políticas sociais e um dos pilares é a democratização de acesso ao crédito formal para essas famílias, como mais uma ferramenta de superação da situação de pobreza que elas se encontram. Então, o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, já paga um mínimo de R$600 por família, e o empréstimo consignado chega para se somar às demais políticas sociais, às demais ferramentas do programa, como um incentivo, como um mecanismo de superação da pobreza para a população em situação de extrema pobreza ou de pobreza do nosso país. Agora, ministro, todos os beneficiários podem pedir o empréstimo ou existe uma limitação? Todos os beneficiários podem pedir um empréstimo. Essa portaria ela foi assinada regulamentando a lei, foi sancionada no mês passado pelo presidente Bolsonaro. Então chega como um meio, né, para que essa pessoa consiga ter acesso a esse crédito formal, porque é o que acontece. A maioria das famílias brasileiras na situação de extrema pobreza não tinha acesso ao crédito formal. Está submetida à informalidade no crédito, muitas vezes na mão de agiotas, e agora a gente traz esse pessoal, né, toda a população em situação de pobreza a ter um empréstimo consignado, como também já vinha tendo acesso ao microcrédito produtivo, porque no Auxílio Brasil as famílias podem empreender, pode constituir a sua microempresa individual que não perde o benefício. Então o microcrédito na modalidade consignado vem se somar ao microcrédito produtivo com mais uma ferramenta de acesso ao crédito formal para a população carente do nosso país. E existe a análise de cadastro? As pessoas que estão com dívidas vão conseguir contrair esse empréstimo? Nós temos uma análise que essa população, né, parte da população, já estava endividada, como eu falei, colocada numa situação de informalidade do acesso ao crédito, muitas vezes até submetida a taxas, né, de um cartão de crédito rotativo, ou então a taxa de juros dentro de um cheque especial, e a partir daí a gente quer, com mais essa ferramenta, que essas pessoas troquem uma dívida com juros muito mais altos por uma dívida com juros mais baixos, e a partir daí consiga superar a sua situação de dificuldade financeira. Ministro, então explica para quem está nos ouvindo quais são as principais regras, as taxas de juros, os prazos. Gabriela, a gente primeiro estabelecemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então, o máximo que as instituições financeiras habilitadas, né, podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Ministro, e existe um limite assim, de quanto o beneficiário pode comprometer do auxílio com o pagamento das parcelas? Existe um percentual máximo de comprometimento em cima dos R$400,
né? Fizemos a margem consignável em cima de R$400 por mês, isso que dá um total de R$160 mês por família que pode ser comprometido com esse empréstimo consignado para as famílias. E quais as instituições financeiras estão fazendo essa operação? Hoje temos 60 instituições financeiras que já demonstraram interesse, estão em processo de habilitação, de homologação, né? Dentre elas, hoje, a Caixa Econômica Federal, né, divulgou em nota que vai estar disponibilizando também esse crédito consignado para as famílias. A partir daí, elas podem fazer o seu pré-cadastro, se habilitarem e a instituição financeira vai conceder o crédito consignado. Agora, ministro, os bancos podem ficar ligando, induzindo as pessoas, praticando aquele telemarketing abusivo, né? Induzindo as pessoas a contraírem esse tipo de empréstimo? De forma alguma. A portaria é bem clara, proibindo essa conduta, né? Essa busca ativa, essa captação, esse marketing, né, ativo de buscar essas famílias. Então, isso é proibido com o consignado do Auxílio Brasil. Então, ela tem que tomar, a instituição financeira, a postura passiva de ser demandada e, a partir dali, fazer o seu empréstimo consignado. Hoje, né, mais de 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil são mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Brasil e utilizam esse recurso, muitas vezes, para estar pagando dívidas ou garantindo o sustento da sua família. Então, essa é mais uma ferramenta disponível que deve ser analisado dentro do critério individualmente, família por família, para que a partir dali ela decida se vai ou não contrair o empréstimo consignado. E na hora de assinar o contrato, quais os pontos as pessoas devem observar? Observar, primeiro, se está sendo respeitada a taxa máxima de juros, limitada pelo normativo, né? A taxa máxima de 3,5% mês. Se não está sendo embutido nenhum outro tipo de serviço, né, para a concessão do empréstimo consignado, né? Se alguma outra taxa também não está em acréscimo a esse empréstimo, para a partir dali ela fazer a assinatura do seu contrato e contrair o seu empréstimo. Tem que estar bem atento. Tem que estar bem atento, Gabriela, Mariana, você que nos ouve, tá? Para esse empréstimo consignado vir se somar às demais políticas sociais, junto com o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, né, que coloca mais de R$200 sobre o valor do benefício para as famílias empreenderem também na produção rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, onde o trabalho formal é incentivado. Para ter uma ideia, Mariana, hoje nós temos mais de 200 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil com trabalho formal. Então, o Auxílio Brasil chegou para uma mudança de conceito. Nós queremos ser o trampolim na vida dessas pessoas e não a âncora. Sim. Então, essa mudança, né, de conceito, trazendo a assistência social da autonomia para que Dona Maria, que está em casa, consiga ter a mão amiga do Estado no momento de necessidade, mas que não fique aprisionada a um programa de transferência de renda. Nós queremos estamos trabalhando para isso, né? Criamos rampas de emancipação que estão disponíveis e o auxílio consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele vem como mais uma ferramenta nesse exercício, nessa ajuda que o governo federal está dando às famílias brasileiras para a superação da situação de pobreza. Importante lembrar que nós não temos nenhuma família brasileira regularmente cadastrada, né, no nosso CAD único, fora do Auxílio Brasil. Nós zeramos a fila. Então, 100% das famílias em situação de pobreza extrema, regularmente cadastradas no nosso CAD único, hoje são acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Famílias brasileiras e também famílias como as famílias venezuelanas. Então, o Brasil também acolhe as famílias venezuelanas que estão fugindo de um caos social no seu país. E hoje, mais de 50 mil famílias venezuelanas também são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Então, é um programa, né, que contempla várias políticas sociais, inclusive acolhimentos, né, de imigrantes, como é o caso dos venezuelanos que estão vindo, né, fugindo de um caos social como o país deles estão passando nesse momento. Agora, eu queria insistir um pouquinho nessa preocupação com a fraude, ministro. Se o senhor puder, por favor, então, repetir para a gente qual é a taxa máxima de juros e qual a parte máxima, né, do auxílio que pode ficar comprometida e o que as pessoas que observarem contratos diferentes disso, ou seja, uma possível fraude, devem fazer, para quem elas devem procurar para denunciar.
Primeiro que as instituições financeiras, elas estão sendo cadastradas e homologadas pelo Ministério da Cidadania. Então, essas instituições, elas já vão passar por um processo, né, de triagem, né, de atender essas condicionalidades para poder ofertar essa modalidade de empréstimo para as famílias. 3,5% a taxa máxima de juros. Não pode haver nenhuma outra cobrança de taxa administrativa, sequer taxa de abertura de crédito. E a partir dali, a família tem que ser informada do quanto vai ser descontado do seu benefício por mês, que tem também um limite, né, de 40% sobre os R$400, que hoje dá R$160 por prestação, né, em um prazo máximo de 24 meses.